Salve Maria Imaculada, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero desde já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho e que você possa aproveitar e refletir com este vídeo. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho deste dia 9 de fevereiro, quinta semana do tempo comum, quarta-feira. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Para os israelitas e também ali para as primeiras comunidades judeu-cristãs, era a questão muito clara, a impureza dos alimentos. É o que nos fala este Santo Evangelho de hoje. Só que Jesus deixou claro que nada existe de sujo ou impuro no exterior do homem, que somente o que vem de dentro, do seu interior, é que torna o homem impuro. Então, não é essa questão dos alimentos, né? Tinham muitos alimentos que eram considerados impuros e queriam fazer com que a pessoa que comessem esses alimentos se tornariam impuras. E Jesus deixa claro isso no Santo Evangelho de hoje. Como é que está o nosso interior? Não o exterior, mas o nosso interior. As nossas intenções, o nosso pensamento, o que nós estamos desejando. Perceba que o pecado, ele começa com um mau pensamento. O pensamento nós não temos como controlar. Agora, se nós damos corda a este pensamento, e esse pensamento se torna uma vontade, um desejo, aí nós começamos a dar o primeiro passo do erro, do pecado. E nós escutamos no nosso coração Deus falar. Nós sabemos que isto é pecado, mas parece que a gente deixa essa voz de lado, essa voz que vem falar: olha, isso daí não é certo, você não deve fazer isso, para que fazer isso? A gente escuta essa voz de Deus que vem falando ao nosso coração, que vem nos instruindo,
Mas quantas vezes deixamos essa voz de lado? Mas eu quero ser feliz, deixa eu curtir só essa noite, só mais um dia, né? E as pessoas dão ouvidos aos prazeres mundanos e acabam se envolvendo na escuridão, no erro, no pecado. E aí isso sai de dentro do coração do homem, é isso que o torna impuro. Esse pensamento que começa com um pensamento, isso se torna um desejo, uma busca e depois uma atitude real que nós queremos buscar colocar em prática essa má inclinação, esse mau desejo, essa coisa ruim que está no nosso coração que é impura. Por isso, que hoje a gente possa prestar atenção. No primeiro momento do nosso pecado, que é esse pensamento ruim, a nossa má inclinação. Temos esta tendência, devido ao pecado original, de muitas vezes desejar isso, desejar o erro, o pecado, porque o pecado é prazeroso, mas nos afasta de Deus. É como um peixe que olha uma isca ali e o peixe vai e morde aquela isca que parece tão apetitosa, mas que por trás está o anzol que vai ferir o peixe e vai prendê-lo. Assim é o pecado em nossa vida. Ele se apresenta como algo muito saboroso, como um doce ali chamando a nossa atenção. E a partir do momento que nós aceitamos isso e mordemos aquela isca, existe um anzol por trás, o anzol do erro, do pecado que nos fere, que nos aprisiona e a gente vira escravo do pecado. Então eu quero também, a partir deste Santo Evangelho de hoje, a partir desta reflexão de hoje, que a gente possa fazer um exame de consciência, onde nós estamos errando, o que nós estamos fazendo de errado. Você pode pensar, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não tenho pecados. Que você possa hoje, então, a partir dessas perguntas que eu vou fazer, que é como um exame de consciência para fazer uma boa confissão, para se apresentar diante do sacerdote e buscar esse sacramento da reconciliação com Deus, porque Deus é misericórdia e quer nos perdoar. Mas será que nós estamos tendo consciência disso, que estamos errando, estamos nos arrependendo dos nossos erros, estamos buscando a misericórdia de Deus? Por isso a confissão é a oportunidade de pedir perdão a Deus, que quer te perdoar, que quer te conceder uma grande misericórdia. Por isso, antes de se confessar, reserve os momentos de silêncio para refletir no que você fez de errado, no que você possa ter prejudicado outras pessoas, para você se tornar um cristão melhor, para você crescer no amor a Deus, ao próximo e crescer aí na sua fé, que a gente possa fazer uma confissão sincera para renovar a nossa alma, a abertura à graça de Deus, para que estejamos cheios da graça de Deus. Deus quer nos encher de abundantes graças, mas para isso temos que esvaziar o nosso coração dessa podridão dos erros e dos pecados, e nos confessando nós fazemos isso. Deus que retira do nosso coração os erros, os pecados e nos enche do seu amor, da sua graça. Então que a gente possa refletir hoje. Será que eu neguei ou abandonei a minha fé? Eu tenho a preocupação de conhecer melhor a minha fé? Eu recusei-me a defender a minha fé ou fiquei envergonhado dela? Existe algum aspecto da minha fé que eu ainda não aceito? Será que eu disse o nome de Deus em vão? Pratiquei o espiritismo ou coloquei a minha confiança em adivinhos ou horóscopos? Manifestei falta de respeito pelas pessoas, lugares ou coisas santas? Será que faltei voluntariamente à missa aos domingos ou os dias de festa, de preceito? Recebi a Sagrada Comunhão tendo algum pecado grave não confessado? Recebi a comunhão sem agradecimento ou sem a devida reverência, respeito? Será que eu fui impaciente com os outros, com as situações da minha vida? Fiquei irritado? Tive inveja dos outros? Guardei ressentimentos
não quis perdoar o meu próximo, aqueles que estão à minha volta, meus irmãos e irmãs. Fui violento nas palavras ou ações com os outros. Colaborei ou encorajei alguém a fazer um aborto ou a destruir embriões humanos, a praticar a eutanásia ou qualquer outro meio de acabar com a vida. Tive ódio ou juízos críticos em pensamentos ou ações. Olhei os outros com desprezo. Falei mal dos outros, transformando o assunto em fofoca. Abusei de bebidas alcoólicas, usei drogas. Fiquei vendo vídeos ou sites pornográficos. Cometi atos impuros, sozinho ou com outras pessoas. Estou morando com alguém como se fosse casado sem que o seja. Se sou casado, procuro amar o meu cônjuge mais do que a qualquer outra pessoa. Coloco o meu casamento em primeiro lugar. E os meus filhos? Tenho uma atitude aberta para novos filhos? Será que trabalho de modo desordenado, ocupando tempo e energias que deveria dedicar à minha família e aos amigos? Fui orgulhoso? Será que fui egoísta em meus pensamentos e ações? Deixei de ajudar os pobres e os necessitados? Gastei dinheiro com o meu conforto e luxo pessoal, esquecendo as minhas responsabilidades para com os outros e para com a igreja? Falei mentiras? Fui honesto e diligente no meu trabalho? Roubei ou enganei alguém no trabalho? Será que eu cedi à preguiça? Preferi a comodidade ao invés do serviço aos demais? Descuidei a minha responsabilidade de aproximar de Deus os outros com o meu exemplo e com a minha palavra? Tá aí, são algumas perguntas para fazermos um bom exame de consciência e, onde estivermos errando, vamos pedir perdão a Deus. Deus é misericordioso, quer nos perdoar, que a gente esteja realmente arrependido desses erros, desses pecados, não desejar mais pecar e querer permanecer sempre a todo momento no amor e na graça de Deus. Busque um sacerdote, busque o perdão, busque a confissão. Agradeço muito a sua companhia, por estar conosco neste vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!